Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E aqui vamos para mais uma pequena reflexão, dessa vez no Salmo 112, que diz: Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, será uma geração abençoada, de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Um lindo salmo, Salmo 112, e algumas coisas me chamam a atenção aqui nesse salmo que eu quero compartilhar com vocês nesta semana. Primeiro está no versículo 3 do Salmo 112, que diz: Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Ele está falando do homem íntegro, do homem que confia no Senhor e do homem que tem prazer nos mandamentos do Senhor. Ele diz a grande riqueza na sua casa. Às vezes a gente pensa que riqueza, a gente tem às vezes essa má interpretação de que riqueza são bens materiais apenas, e a gente pensa assim, não, a grande riqueza. Então, aquele que tem no Senhor é um homem farto, um homem rico, ele tem casas, ele tem fazenda, ele tem carros. Não é bem isso. A riqueza aqui que a Bíblia fala, eu penso que todas as referências bíblicas de riqueza, elas são todas espirituais. Eu penso dessa forma. Ele está falando assim, quando ele fala que é a grande riqueza na casa daquele que é íntegro, e a gente pode pensar nas coisas que o dinheiro não compra. Paz, harmonia, união, aquela integração entre os habitantes, respeito, cuidado mútuo, Todas as coisas boas, todas as maravilhas que não se pode comprar. Essa riqueza que há na casa daquele que teme a Deus, daquele que observa os mandamentos de Deus, E ele diz isso, Feliz é o homem que confia no Senhor, aquele homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Grande riqueza há em sua casa. Então, quando a gente observa os mandamentos de Deus, quando a gente teme ao Senhor, a nossa casa, e a gente pode aplicar tanto para casa, materialmente falando, como para a casa do nosso coração, A grande tesouro, a grande riqueza, que é justamente esses frutos do Espírito, essas coisas de amor, de paz, de bondade, de longanimidade, de domínio próprio, de fé, de esperança. São tantas coisas que a gente pode dizer acerca das coisas que o dinheiro não pode comprar. E falando em generosidade, quando ele diz no versículo 9, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. Eu meditando no Salmo 112, eu me lembrei, sabe de quem? De Barnabé. Barnabé é aquela figura que aparece ali no livro de Atos dos Apóstolos, Ele aparece pela primeira vez ali no capítulo 4, verso 36 e 37, dizem assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, em outras traduções, filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé era aquele cara que estava assim, tinha tanto amor pela obra de Deus, tanto amor pelas pessoas, que ele resolveu vender uma propriedade que tinha. Ele era generoso, ele era uma pessoa que tinha essa característica de liberalidade, de partilhar, e ele vendeu o que possuía, o seu campo, e trouxe aos pés dos apóstolos. Ele era essa figura que o Salmo 112 fala, Essa pessoa generosa, essa pessoa que reparte, essa pessoa que divide, essa pessoa que socorre aqueles que são necessitados. Mas o Salmo 112 também ainda diz uma coisa interessante.
ele diz: o seu coração está seguro e nada temerá. E a gente vê também, ainda falando de Barnabé, e que ele foi aquela pessoa que, quando o apóstolo Paulo, antes Saulo, né, se converteu ali no caminho de Damasco, e quando ele chegou em Jerusalém, depois que ele já tinha recuperado a visão, Ananias já tinha ido lá ido orar por ele, colocou as mãos sobre ele, ele recuperou a visão, e ele chegou em Jerusalém. A fama de Paulo era tão de Saulo era tão negativa que todos os apóstolos ficaram com medo de se aproximar de Saulo, né? Porque diziam assim: não, esse homem, a gente sabe a história dele, quantos males ele causou aos cristãos lá em Jerusalém, como ele perseguiu. Mas aí, quem foi que apareceu ali dando a mão, estendendo a mão, sendo essa pessoa generosa também, não só em repartir bens materiais, mas em repartir carinho, acolhimento, né? De aconchego, de dar uma chance, de acreditar. Barnabé. Barnabé, que ganhou até uma música, né? Tem uma canção que diz: era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Então Barnabé era essa figura, né? Essa figura que a gente pode se inspirar. E é esse homem que o Salmo 112 fala. Barnabé é uma figura muito discreta na Bíblia, a gente vê poucas aparições, né? Mas no livro dos Atos dos Apóstolos mesmo, algumas vezes Barnabé aparece, mas em todas as aparições, todas as falas que se referem a Barnabé, de uma pessoa que traz exemplos para a gente, né? De uma pessoa de generosidade, como o próprio nome dele diz, né? José, encorajador, filho da consolação, aquele que acolhe, aquele que estende a mão, aquele que reparte. E por fim, ainda falando de Barnabé, a gente vai ver uma passagem que quando ele e Saulo saíram para uma missão, levando João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, e aí João Marcos, na primeira missão, ele desistiu, voltou do caminho, e numa outra viagem que ele faria, Paulo já convertido, né, com Barnabé, eles brigaram, eles se separaram, tiveram uma discussão muito ferrenha, porque Barnabé queria levar Marcos novamente, João Marcos, nessa missão, e Paulo não quis porque ele tinha desistido, dado problema na primeira viagem, e Paulo não teve a paciência que Barnabé teve, né? E aí eles se separaram, cada um fez a sua missão, seguiu por caminhos distintos. E lá no finalzinho, quando Paulo já estava preso, né, em Roma, já estava nos seus últimos dias, Paulo manda uma mensagem dizendo: manda-me João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Aí Paulo já tinha feito as pazes com João Marcos e já estava pedindo que ele fosse enviado, né? Mas quem acolheu, quem estendeu a mão, quem repartiu, quem foi generoso, não só distribuindo bens, mas sendo essa pessoa acolhedora, essa pessoa amável, aquele que dá uma nova chance, foi Barnabé. Então o Salmo 112 ele nos traz essas mensagens, né? Ele fala sobre generosidade, ele fala sobre temor a Deus, sobre guardar os seus mandamentos, e fala também no futuro dos ímpios, no versículo 10, para fechar aqui nossa pequena reflexão desta semana. Ele diz: o ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha, o desejo dos ímpios se frustrará. Qual é o desejo dos ímpios em relação ao justo? É querer que o justo se dê mal, né? O ímpio quer que o justo, né, se exploda, como diz por aí. Mas o desejo do ímpio em relação ao justo será frustrado, né? Aquele que confia no Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda segundo os mandamentos do Senhor, anda em segurança. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada, desejo que seja uma semana linda e que a gente possa meditar no Salmo 112 e que a gente possa meditar nesse personagem lindo também chamado Barnabé. Pesquise um pouco sobre a vida dele se você não conhece, porque ele nos ensina muito com o seu modo de viver. Que Deus abençoe você, uma rica e abençoada semana e até o próximo Salmo. Tchau, tchau.